Todos os dias há um crime novo. Novo cenário. Novos suspeitos. Novas pistas. Sudocrime, o novo jogo do Observador. Descubra quem foi com a lógica do Sudoku e faça justiça pela sua cabeça. Na secção Jogos em observador.pt ou na app. E o livro com 100 jogos já em pré-venda. Jornal das 5, a edição do Vasco Maldonado Correia. Daqui a pouco vamos até ao Mónaco, numa emissão especial da Rádio Observador para acompanhar o sorteio da Liga dos Campeões. Mas para já vamos ainda a um dos temas que está a marcar a atualidade. Vasco, esse acidente no Tibete, fronteira com o Nepal, e parece que foi encontrado com vida um dos 4 portugueses que estava desaparecido depois desta tragédia. Fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros diz à Rádio Observador que o homem está bem e está em segurança. Ainda está na fronteira com o Tibete, mas estava longe da tragédia ontem de manhã, quando começou essa enxurrada. O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas explica que o homem já conseguiu, entretanto, falar com a família. Tínhamos sinalizado 4 cidadãos portugueses desaparecidos. Entretanto, um dos portugueses, que é um cidadão português que reside em França e que tínhamos já noticiado ontem através da família o seu desaparecimento, eu julgo que até terá sido mais um caso de dificuldade de contacto, porque o Nepal está sem energia, está sem rede de telecomunicações, sem internet, e por vezes pode ter havido aqui alguma dificuldade de contacto. Entretanto, a família hoje contactou-nos a dar nota que já tinham conseguido falar com ele e que estava bem. Emílio Sousa, secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, em entrevista à SIC, aliás, à RTP Notícias, continuam por isso desaparecidos 3 cidadãos nacionais, 2 homens e uma mulher. Entretanto, subiu para quase 370 o número de mortos vítimas dessa enxurrada na região. O número de desaparecidos também continua a subir. Ao todo, são quase 1.500 de 30 nacionalidades diferentes. A Comissão Parlamentar de Inquérito às polémicas em torno de Luís Neves só deve começar a ganhar forma mais lá para o final do ano. O Chega já formalizou a intenção de constituir a comissão de forma putestativa, mas o PSD teme que o partido de André Ventura aproveite para minar a credibilidade do Ministro da Administração Interna durante o máximo tempo possível, porque, Martim Madeira, o processo pode arrastar-se ao longo dos próximos meses. O Governo tentou virar a página das polémicas de Luís Neves o mais rápido possível, mas a novela não deve acabar tão cedo. O Chega está pronto para arrancar com os trabalhos da Comissão no próximo mês, mas o calendário pode obrigar a vários atrasos. O Observador apurou que a iniciativa do partido de André Ventura para avançar com a Comissão Parlamentar de Inquérito deve ser admitida no dia 15 de setembro, uma semana depois do Parlamento reabrir as portas. A Conferência de Líderes deve pronunciar-se sobre a constituição da Comissão na semana a seguir, no dia 23, e compete depois a José Pedro Aguiar Branco, depois de ouvir a Conferência de Líderes, propor o número de membros da Comissão e dar-lhes posse até ao 15º dia, desde que o requerimento for publicado em Diário da República. Fica a faltar depois um último passo. O Chega vai ter de decidir se quer ou não discutir a iniciativa em plenário. Se o quiser fazer, a Comissão vai demorar mais uns dias a arrancar. De qualquer forma, entre o final de setembro e o início de outubro, já haverá condições para o início dos trabalhos. Mas aí entra um novo problema. Logo a seguir, entram os trabalhos relativos ao Orçamento de Estado. O Governo tem de entregar a primeira versão até ao dia 10 de outubro. Assim sendo, mesmo que arranque no próximo mês, a Comissão Parlamentar de Inquérito dos mandatos de Luís Neves, à frente da Polícia Judiciária, só devem começar a todo o gás mais perto do final do ano, o que pode retirar pressão sobre o Ministro durante alguns meses, mas é visto dentro do grupo parlamentar do PSD como um risco pelo perigo de Luís Neves ficar a ser cozinhado em lumbrando pelo máximo tempo possível. O jornalista Martim Madeira, com o difícil calendário dos próximos meses, que impossibilita o arranque, no mínimo a todo o gás, da Comissão Parlamentar de Inquérito aos mandatos de Luís Neves à frente da Polícia Judiciária. No explicador da tarde política esteve hoje o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, garantiu que os socialistas não querem acelerar o calendário político, mas estão preparados para um cenário de eleições antecipadas. Cenário que não é o mais desejado, mas que tem de ser preparado, é o que diz Eurico Brilhante Dias, que identifica um nervosismo instalado dentro do Governo. É evidente que o Partido Socialista, com a responsabilidade que tem que estar sempre preparado em qualquer circunstância, mas não é o Partido Socialista que acelera o calendário político. O Governo deve governar, governa num quadro de minoria e por isso deve dialogar com as oposições. O Partido Socialista já mostrou que quando o diálogo é frutuoso e equilibrado, podemos atingir bons resultados.
Portanto, agora o Governo é evidente, eu não quero fugir à questão, acho que é um nervosismo instalado no Governo que depois acaba por ser muito agressivo e ter um discurso que é um discurso muito confrontacional com as oposições. Já sobre a revisão constitucional, Eurico Brilhante Dias diz que quem tem de escolher quem vai a jogo é o Executivo. Nós nem sequer estamos a dizer que os outros partidos políticos, que legitimamente com assento parlamentar, farão as suas propostas e farão a discussão das suas propostas em sede de Comissão de Revisão Constitucional. O que nós dizemos é ao PSD que, responsavelmente, este é o momento de, com o PS, se entender quanto ao quadro da revisão constitucional que está em curso, depois de termos visto no Parlamento, e acho que isso todos vimos, que o PSD fez um acordo com o Chega para fazer avançar o processo de revisão constitucional. O líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, foi o convidado de hoje do programa Explicador da Rádio Observador. Os serviços mínimos para a greve de setembro dos técnicos do INEM prevê que os centros de orientação de doentes urgentes funcionem a 90% da capacidade. A informação avançada pelo presidente do sindicato que convoca a paralisação, Rui Lázaro, explica que foi aceite a proposta do INEM em relação aos serviços mínimos do CODU, passam por isso de 80% para 90%. Tínhamos proposto, como serviços mínimos, 80% do número de trabalhadores no CODU, e todos os meios de emergência que funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana. E o INEM contrapropôs, aceitando a nossa proposta para os meios, mas pedindo no CODU que, por ser greves serem à segunda-feira e haver uma afluência maior de chamadas, que passássemos de 80% para 90%. E nós aceitamos. Rui Lázaro, presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Emergência Pré-Hospitalar, esta tarde a Ministra da Saúde já tinha garantido que vai fazer de tudo para chegar a um entendimento com o Sindicato dos Técnicos do INEM para conseguir desconvocar esta greve que está prevista para 2 dias em setembro, o dia 14 e o dia 28. Vamos ainda ao desporto. Daqui a pouco vamos acompanhar o sorteio da Liga dos Campeões, mas para já falamos de Rui Borges, que confirmou a chegada de mais um reforço para o Sporting. O guarda-redes Caíque Pereira chega do Palmeiras. Chegou ontem a Lisboa, deve ser oficializado nas próximas horas como jogador dos Leões. Junta-se ao marroquino Monsef Zekri, que já foi apresentado e chega para reforçar a posição de lateral esquerdo da equipa de Alvalade. Reforços valiosos, diz Rui Borges. O Caíque, uma oportunidade também que nós tivemos, que olhávamos já há algum tempo e que achamos que terá um futuro muito bom também. O Monsef é um miúdo que, apesar da sua tenra idade, já tem muitos jogos na Primeira Liga em que estava inserido, por isso alguma capacidade técnica que nós gostamos muito, alguma maturidade apesar da sua idade, mesmo naquilo que é diálogo, e isso é importante sentir também nós, da nossa parte, essa maturidade. Elogios aos 2 novos reforços do Sporting, aqui deixados pelo técnico leonino na divisão a partida com o Rio Ave, um jogo que abre a 4ª jornada do campeonato e tem início às 8h15 de amanhã. O guarda-redes João Virgínia já não vai estar nas opções de Rui Borges, foi já oficializado como reforço do Wolverhampton de César Peixoto. Já o grego Fotis Ioannidis está recuperado de lesão e está de volta aos convocados. Vamos a outras notícias também em destaque a esta hora. Paulo Gonçalves, sócio da discoteca Lacino Rio, foi encontrado morto em casa ontem à noite. Foi encontrado por um amigo próximo entre as 9 e as 10 da noite. Apresentava sinais de ter sofrido um ferimento provocado por um tiro. Até ao momento não há indícios de crime. Uma informação já confirmada ao Observador por fonte da Polícia Judiciária, que foi inicialmente avançada pelo Correio da Manhã. A Procuradoria-Geral da República confirma que recebeu uma denúncia contra o diretor da Polícia Judiciária, em causa uma queixa apresentada relacionada com o processo Football Leaks, em que terão sido feitas escutas sem autorização de um juiz. Ora, em julgamento, que Carlos Cabreiro disse que não foram feitas escutas no terreno. A denúncia foi agora remetida para o Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa. A UEFA está a preparar uma queixa-crime contra Gianni Infantino, em causa o plano falhado do presidente da FIFA de vender uma participação no Mundial a investidores privados. A notícia está a ser avançada pelo Financial Times. O regulador do futebol europeu adianta que as queixas que vai apresentar na Suíça podem também visar outros dirigentes e consultores da FIFA por má gestão criminosa. E daqui a instantes arranca o sorteio para a fase de Liga da Liga dos Campeões. Sporting e Futebol Clube do Porto vão ficar a conhecer os adversários na Liga Milionária. Tudo para ficar a saber já a seguir este jornal.
Este programa tem o apoio de BetClick.